Muito bom, né? Nós temos uma equipe excepcional, né, que tem trabalhado para cada vez mais a experiência do aprendizado teológico seja uma experiência que expresse, né, a vivência cristã, a vivência de sermos verdadeiramente igreja. Então, eu quero fazer uma reflexão, mas antes só alguns apontamentos. Primeiro, com relação às lives, às aulas online, sempre é bom assim que os alunos estejam com a câmera aberta, né? Então, pedido de vários professores, né, inclusive o meu, né? Porque a gente quer cada vez mais estreitar a relação, conhecer os irmãos, né, saber os desafios, compartilhar a vida, ministério. Então, sempre é bom a gente ter rosto, né? Então, sempre um pedido que a gente faz aí aos alunos, as lives. E também, antes da gente falar da mensagem aqui, é a alegria da gente saber que nós temos alunos para além do Brasil, né? Nós entendemos que a igreja brasileira ela passa por uma diáspora. É, por muitos anos, né, nos últimos 150 anos, a igreja recebeu muito investimento missionário. Investimento missionário esse que formou igrejas, formou escolas teológicas, né? E agora nós vivemos um processo que a igreja brasileira ela envia missionários para o mundo inteiro. Então, estive na África, né, vários países lá, vi muita gente, muitos irmãos missionários incríveis. A Inês esteve no Japão, né, também numa conferência missionária, né, Inês? E também vendo irmãos incríveis. Eu estou agora na Europa, né, passei por alguns países e também com essa perspectiva, né, de termos irmãos aí que estão como missionários, pastores, líderes. Então, agora a Flam, ela entra nesse processo de formar conteúdos para servir esses irmãos, né? Nós temos agora em cada localidade, cada continente, nós temos aí um representante, né? Nosso representante na Europa é o Rubinho Pirola e a Joyce, né? Rubinho e sua esposa. Rubinho é diretor da Rádio Transmundial, né? Diretor executivo, né, da Rádio Transmundial, um homem de Deus, então que vai poder desenvolver um relacionamento aí na Europa, né? Nós temos na África um casal excepcional que é o Roger e a Ludmila Yoshimura, né? Embora o nome seja japonês, eles são missionários em Moçambique, né? Há 5 anos, né? Pessoas também que têm servido ao Senhor com muita fidelidade. Então, uma alegria muito grande para nós. Então, isso que eu estou fazendo aqui também nessa viagem e por isso a gente tem sempre essa disposição de servir a igreja do nosso Senhor onde ela estiver. Tá bom? Então, vamos orar, né, para nós irmos para o nosso texto. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela presença e pela tua igreja. Igreja esta que o Senhor ama. Ama a ponto de dar a Cristo Jesus, ó Deus, para que, ó Deus, crendo cada vez mais, Senhor, na obra sacrificial de Cristo, a gente também possa compreender a nossa parte nesse sacrifício, a nossa parte, não, ou como que o Senhor quer que a gente doe a nossa vida, a nossa existência, ó Deus, para o teu reino. Por isso, ó Deus, peço que o Senhor seja com a Flam, cada aluno, cada professor, e possamos sempre, ó Deus, dizer sim ao Senhor, ó Deus, ao chamado que o Senhor tem a cada um de nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus amigos. O tema hoje é missão e inspiração.
Eu fico pensando sempre na igreja, né? Igreja, teologia, evangelho, reino, missão, sempre são as pautas das nossas reflexões como faculdade. E o que eu percebo muitas vezes é que tanto nas instituições de ensino, nas igrejas e na nossa própria vida, muitas vezes a gente troca a submissão à missão de Deus pelas nossas competências humanas. Muitas vezes nós deixamos de obedecer a Deus porque nós nos achamos competentes. Então, uma pessoa, por exemplo, quando ela tem muita formação, ela se torna experiente, ela se torna com muitas ferramentas, ela começa a se apoiar nos seus próprios recursos acadêmicos, cognitivos, para decidir as coisas e muitas vezes deixa de orar. Uma igreja, por exemplo, é possível que ela cometa o erro de quando ela passa a ter dinheiro, passa a ter templo, passa a ter uma estrutura de liderança formada, uma estrutura financeira, uma segurança com relação à quantidade de membros, ela deixe de cumprir o seu propósito apenas para viver para si mesma. Ou uma faculdade teológica. Ela, quando ela tem alunos, tem um corpo docente bem definido, uma estrutura acadêmica adequada, ela deixe de orar para entender o que Deus quer dela e por ela. Então, um dos riscos que nós temos são as próprias estruturas que Deus nos dá. Por isso eu quero refletir sobre dois momentos onde Deus falou assim, olha, não é estrutura física e nem estrutura humana, é a submissão à minha vontade. E esses dois momentos, um é no Antigo Testamento, o outro no Novo Testamento. Eu quero começar com o Antigo Testamento, em primeiro livro dos Crônicas, no capítulo 22, um momento muito importante, porque Deus ia fazer uma grande obra, uma grande construção que era o templo. E quando Deus fala para Davi levantar todos os recursos, Deus fala assim, olha, Davi, não é você quem vai construir o templo em que meu nome vai habitar, mas vai ser seu filho. E é interessante a maneira como Deus fala. Olha só, no primeiro livro dos Crônicas, no capítulo 22, no verso de número 2, vai dizer assim a palavra do Senhor. Davi deu ordens para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedra para prepararem pedras lavradas para a construção do templo de Deus. Ele providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas, e mais bronze do que se podia pesar. Também providenciou mais toras de cedro do que se podia contar, pois os sidônios e os tírios haviam trazido muito cedro para Davi. E Davi pensava: meu filho Salomão é jovem e inexperiente. Olha só, meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim Davi deixou tudo preparado antes de morrer. É interessante, né? Porque se a gente fosse pensar numa construção magnífica, a gente não deixaria nas mãos de um jovem e inexperiente, que era Salomão. Mas Deus faz coisas extraordinárias na vida de pessoas inexperientes e muitas vezes jovens, para que fique evidenciado que a obra é do Senhor e não é de homens. É pela capacidade e capacitação do Senhor e não pela capacidade de homens. Por isso é importante a gente entender que quando a gente tem uma obra magnífica na nossa frente, e que é a obra do Senhor, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, essa obra não é realizada porque a gente tem capacidade,
Não é porque a gente tem formação, não é porque a gente tem informação, é porque a gente tem submissão à voz do Senhor. É porque a gente tem discernimento do Espírito de Deus. É porque a gente sabe não só ler teologia, mas a gente sabe ouvir a voz de Deus. Tem muitos teólogos que sabem ler teologia, mas passaram a ficar com os ouvidos tapados para o Espírito de Deus. E isso é um dano para a igreja, né? Um teólogo de verdade é o teólogo que ouve primeiro a voz de Deus. E ao ouvir a voz de Deus, cai de joelhos diante do Senhor. Cai de joelhos diante de Deus, dizendo assim: Deus, miserável homem que eu sou. Somente a tua graça pode me salvar e é somente a tua graça pode me suster para a obra magnífica que o Senhor quer fazer em mim e através de mim. É a tua graça que dá sentido à minha existência. Então, a obra de Deus não é feita porque a gente tem dinheiro ou porque a gente tem capacidade cognitiva, né? É porque o Senhor é gracioso. É por isso que aqui no Antigo Testamento, Deus ele pegou um jovem e inexperiente Salomão para construir a grande obra, né, do templo que Deus havia dado. Mas eu quero também trazer para o Novo Testamento uma obra magnífica que Deus estava fazendo, que eram as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, né? Paulo, apóstolo, que um homem extraordinário, que tinha uma obra incrível para fazer, mas em certo momento Paulo deixou de orar. Quando você lê a origem das 3 viagens missionárias de Paulo, você vai ver que a primeira viagem tem origem no capítulo 13 de Atos. É interessante, né, porque Deus estava fazendo uma transição aqui em Atos da igreja de Jerusalém para a igreja de Antioquia. Né? Rapidamente, né, a igreja de Jerusalém é aquela igreja formada, né, em Atos 1 e 2, né? Quando o Espírito Santo desce, Deus capacita essa igreja, dá ordenança para que a igreja fosse de Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Mas essa igreja, empoderada pelo Espírito Santo, que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, ela não estava em Jerusalém. Então, o que acontece é que essa igreja ela vai crescer no capítulo 3º e 4º, e no capítulo 5º ela vai começar a ter problemas, né, com Ananias e Safira. No capítulo 6 tem problema com as mulheres judias e gentias. E aí precisa da ordenação lá dos diáconos, né? No capítulo 7º tem a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja, e o primeiro nome que foi eleito lá como diácono, né, no capítulo 6. E no capítulo 8 tem a dispersão da igreja. Dispersão essa que no início do capítulo 8 vai dizer que a igreja é dispersa por toda a Judéia e Samaria, cumprindo com a ordenança de Atos 1:8. E aí, quando a igreja é dispersa, os discípulos ficam em Jerusalém. E no capítulo 9 tem a conversão de Paulo, e no capítulo 10º tem a conversão de Cornélio, a igreja mostrando que vai para os gentios. No capítulo 11 e 12 tem a formação da igreja de Antioquia. E no capítulo 13, então, tem o início da primeira viagem missionária, quando a igreja, vai dizer lá no capítulo 13, versos 1 e 2, a igreja estava em jejum e oração. A igreja estava ouvindo a voz de Deus. E aí a igreja, então, envia Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Quando vai ter a primeira viagem missionária, é uma viagem que dá muito certo, mas tem alguns problemas. O problema com João Marcos e o problema que gentios estavam se convertendo, mas os judeus não estavam aceitando. Então é feito o primeiro concílio da igreja para resolver um problema, que é o concílio de Jerusalém no capítulo 5º. Quando chega
no capítulo, final do capítulo 5º, 15º, melhor dizendo, Paulo fala assim para Silas, vamos viajar. Fala para Barnabé, melhor dizendo, vamos viajar para visitar as igrejas. E aí ele nem ora. E olha só o que vai, tudo isso aqui é só para chegar até esse momento, tá, irmãos? Do capítulo 16, quando Paulo está em Troade. E ele vai fazer uma coisa e começa a dar tudo errado. Olha só o que vai acontecer no verso 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia, 16:6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Olha que incrível! Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. É interessante aqui porque na primeira viagem missionária, o Espírito Santo os compele. Na segunda viagem missionária, o Espírito Santo os impede. Ele queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo não deixa. E aí, então, ele tem um sonho do homem macedônio e Paulo entende, desculpa, Paulo entende que ele tinha que ir para a Macedônia. E ele, então, chega a Filipos e começa o ministério na Europa. E aí percorre toda a segunda viagem missionária de Paulo, do capítulo 17 até o capítulo 19, começo do capítulo 19, Paulo indo para Filipos, depois ele passa por Anfípolis, Apolônia, chega a Tessalônica, vai para Bereia, ele chega a Atenas e depois termina a segunda viagem missionária em Corinto. Então, é interessante que a segunda viagem missionária ele percorre ali a região da Europa. E aí vai chegar na terceira viagem missionária, quando ele finalmente vai começar a terceira viagem na Ásia. Mas é interessante que a primeira cidade que ele vai pregar na Ásia é em Éfeso. E aí, em Éfeso, vai ter um problema. Olha só o que diz no capítulo 19, no verso de número 5. Verso 8, melhor dizendo, 19:8. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, e passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Eu acho esse texto incrível, porque no início da segunda viagem missionária, Paulo estava querendo ir para onde? Para a Ásia. E o Espírito Santo impediu. E aí ele foi para a Europa e começou a evangelização na Europa. Na terceira viagem missionária, quando ele começa, está na boca ali da Ásia, somente na primeira cidade, em Éfeso, quando ele tem problema na sinagoga e ele vai parar na escola de Tirano, que era uma escola ao ar livre. E essa escola ao ar livre é uma escola que funcionava começava bem de manhãzinha e no final da tarde, porque é muito quente lá em Éfeso. E eu tive nesse lugar e realmente é muito quente. E aí Paulo pregou por 2 anos durante o horário do meio-dia. E aí o pessoal passava por Éfeso e falava: quem que são aqueles doidos lá debaixo do sol? Era Paulo. E Paulo pregou por 2 anos. E Éfeso era uma cidade muito grande, turística, cultural e religiosa, por causa do templo da deusa Diana. E o texto vai dizer que todos os habitantes da Ásia, tanto judeus quanto gregos, ouviram a palavra do Senhor por meio de Paulo. E o que eu quero dizer com isso? Que Paulo, apesar de ser o grande teólogo, foi somente com a direção do Espírito de Deus que ele alcançou toda a Europa e toda a Ásia. Na primeira viagem missionária,
quando o Espírito Santo compele. Na segunda viagem missionária, quando o Espírito Santo impede. E na terceira viagem missionária, quando o Espírito Santo amplifica a voz de Paulo. E por meio de uma escola, ele alcança toda a Ásia. Por isso, meus irmãos, vocês que estão entrando na faculdade teológica, para estudar a palavra do Senhor, estudar o que os grandes teólogos estudaram, só conhecimento não basta. Deixa eu repetir isso. Só o estudo, o conhecimento teórico não basta. Um teólogo de verdade, ele precisa ter o ouvido para o Espírito de Deus. Porque o verdadeiro teólogo é aquele que, a partir do Evangelho, ele cai de joelhos diante do Senhor. Um teólogo tem que ter mente de teólogo, mas precisa ter coração de arrependimento. Um coração contrito, um coração movido pela graça. Não basta ter apenas conhecimento, precisa ter vivência verdadeira com o Senhor, para que o conhecimento ele seja um conhecimento a serviço da missão. E aí sim, a missão é uma inspiração. Uma inspiração que vem do Espírito de Deus, que nos inspira, e uma inspiração nossa às pessoas. É por isso que nós, como igreja, nós não procuramos a transformação das pessoas. Porque quando a gente quer que o outro seja transformado, a gente quer que o outro pague o ônus e a gente tenha bônus. A gente só fala e espera o outro mudar. Mas no Evangelho, a gente inspira. A gente primeiro paga o ônus para que o outro receba o bônus. Como o Senhor Jesus fez. Ele foi primeiro à cruz. E ao ir à cruz, ele demonstrou todo o amor a cada um de nós, esse amor que nos constrange. E nós somos compelidos a amar de forma sacrificial, porque ele nos amou primeiro. Então, que nós, como teólogos e teólogas, né, movidos pelo Evangelho, possamos também amar verdadeiramente o Senhor, ter ouvidos para o Espírito de Deus e assim viver de forma sacrificial no Senhor Jesus Cristo, né? Amando como Deus, o Pai, nos amou, sendo sensíveis à voz do Espírito de Deus e redentivos como o Senhor Jesus. Uma fé trinitária para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus, assim, abençoe cada um de vocês nessa jornada e abençoe as vossas igrejas, para que assim as igrejas sejam cada vez mais igrejas para a glória do nosso Deus. Amém.